Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos, minhas amigas, meus amigos. Bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus seja contigo na sua vida, na sua casa e na sua família. Em nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos de Deus seja contigo. Minhas amigas, meus amigos, mais uma vez estou aqui para orar com vocês, para colocar os seus problemas na presença do Senhor, que somente Ele tem poder para resolver nossos problemas, né? E agradecer a Ele, né, primeiramente, pela nossa vida, pela vida da nossa família, pelo fim de semana, né, pela uma semana que já estamos na terça-feira, dia 17 de março já, né, de 2025, graças a Deus até aqui, Deus tem nos guardado, né, mas não vou prolongar muito, porque senão acaba o meu tempo. Minhas queridas, eu quero ler aqui um pouquinho com vocês no Apocalipse 23, mas eu não vou ler do começo, só vou aqui pegar alguns versículos aqui. Eu repreendo e castigo a quanto amo. Se, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aos que vencer, concederei que se assenta comigo no meu trono, assim como assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Minhas queridas e meus queridos, sem perca de tempo, né? Eu quero chegar aqui, eu li só esses versículos aqui de Apocalipse, para chegar aqui aonde eu queria chegar. Minhas amadas, meus amados, hoje a gente estamos vivendo um tempo que aqui fala da igreja, fala das 7 igrejas, mas esse texto, esses versículos, fala mais da igreja de Laodiceia, né? Então fala das 7 igrejas, não posso prolongar muito, qualquer hora, a hora que eu tiver mais tempo, eu leio todo o texto completo, desde a do 3 até o 22. Mas enquanto estiver assim, corrido assim, eu tenho que ir explicando, lendo, explicando, depois voltando de novo, lendo de novo, né? Mas aqui diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos, aquela igreja de Laodiceia era uma igreja, né, que todo mundo já conhece essa passagem da igreja, das 7 igrejas, mas a igreja de Laodiceia é a igreja que chama mais atenção, porque Jesus compara aquela igreja como a água de Colossos, que não era nem quente, nem fria, né? Ela era morna. Então, ela se misturava com a água de Hierapolis.
e chegava Laodiceia inapropriada para beber. Mas não sei, né? Acho que eles bebiam aquela água, né? Mas, minhas amadas e meus amados, eu li aqui porque eu quero falar algumas coisas sobre a época de hoje das igrejas. Meus irmãos, minhas irmãs, minhas queridas, meus queridos, vocês acham que a igreja de hoje está toda certinha ou que as igrejas de hoje, muitas igrejas, está como a igreja de Laodiceia, só que não está querendo demonstrar. Que às vezes ela parece ser uma igreja tão fervorosa, tão quente, né? Mas, infelizmente, nós não podemos afirmar isso. Porque as igrejas da época de hoje, como eu disse, parece que elas são fervorosas. Mas observa, amadas irmãs e irmãos, que na época de hoje, porque aqui tem uma diferença, que essa igreja, ela era morna porque era muito rica, né? Tinha muitos bens, tinha as melhores faculdades, tinha as melhores tecelagens, tecidos, as melhores lãs, né? Mas hoje tem igreja, amados irmãos, que quer ser melhor do que o outro, acha que está tudo bem, mas realmente não está como diz que está. Amados irmãos, eu já presenciei algumas igrejas com irmãs, irmãos, que está lá dentro, mas tem raiva, não dá a paz do Senhor corretamente, passa perto das irmãs, para umas elas dá paz, para outras não dá. Isso acontece em quase todas as igrejas. Só que às vezes, né, para que não magoe as ovelhas, às vezes os pastores, os missionários, os dirigentes, até passa por cima disso, né? Mas nós não podemos passar por cima disso. Eu falo porque se não pregarmos a verdade, não dá direito para os pecadores se arrepender. E também a igreja, a pessoa, se nós não tivermos amor nas nossas irmãs, nos nossos irmãos, os dons, os outros dons, dons de profecias, dons de línguas, dons de louvores, se nós primeiramente não se apegar no amor, esses dons não vai servir de nada, porque o que vai prevalecer é o dom do amor. Esses dons vão ficar aqui. Se você acha, né, tá se esforçando para ir para o céu, então ame a sua irmã, ama o seu irmão. Porque se você não tiver amor, vai ser em vão. Você não vai entrar no céu. Porque aquele lá que estava lá, que era um anjo de luz, tá? Deus já expulsou ele de lá. Então no céu não vai entrar de qualquer jeito, gente. Não adianta a gente achar que nós vamos para o céu de qualquer jeito, que a gente vai fingir ser uma coisa e não ser. Vai entrar no céu porque vai ser em vão. Vai ser em vão. Então, primeiramente, ame o seu irmão. Ame a Deus acima de tudo.
depois ame o seu irmão, mas verdadeiramente. Não ame só da boca para fora, não. E se você caluniar também sua irmã, seu irmão, sem que ele não mereça, sem que ela não mereça ser caluniada, isso também você vai ser reprovado. Você vai ser reprovado. Nós seremos reprovados. Então, meus amados, minhas amadas, vamos tomar cuidado. Né? Vamos tomar cuidado, porque tem muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, achando que Jesus não vai voltar. Achando que Jesus não vai voltar. Mas ele vai voltar. E não está muito longe disso. Você veja o que está acontecendo. Irmãos, o ser humano está tão sem amor, que a gente às vezes vê coisas que é difícil a gente acreditar que aquilo aconteceu, mas aconteceu. É uma loucura. Então, aí fora está uma loucura. Então, nós que estamos na igreja, vamos viver em paz, vamos viver em comunhão, vamos amar uns aos outros de verdade. Não vamos caluniar quem não merece ser caluniado. Vamos torcer para nossas irmãs, para os nossos irmãos, para aqueles que estão crescendo espiritualmente, aqueles que estão, crescendo na obra de Deus. Vamos torcer para aqueles que estão lá dentro também venham a crescer, gente. Que não seja só da boca para fora. Igrejas, desperta, igrejas. Cuidado, a igreja somos nós. Nós temos que despertar. Ou nós vamos ficar dormindo igual aquelas 5 virgens loucas. Ou nós vamos deixar a nossa lamparina apagar como aquelas 5 virgens loucas. Ei, igrejas, vamos despertar. Não está no tempo de nós ficar acusando irmãos de coisas que não merecem ser acusados, de nós passar perto de um, passar perto de outro, não dá a paz do Senhor. Vamos despertar, porque senão vai ser um sacrifício em vão. Um sacrifício não é, porque não é para Deus, nós não fazemos sacrifício nenhum, porque Jesus veio e morreu por todos nós. Mas, senão, vai ser um sacrifício de tolo. Entendeu? Primeiro passa aqui para mim, depois vai chegar na igreja, porque aqui eu não estou falando muito com a igreja. Eu estou falando com a igreja aqui nesse texto. E vamos também não pensar só em nós, porque lá no mundo tem pessoas necessitadas de oração. Se nós não orarmos por ela, elas não vão conseguir chegar à salvação. Elas não vão conseguir chegar até a Deus. Porque tem muitas pessoas que acham que está servindo a Deus de maneira correta lá fora, mas está servindo a Deus de maneira errada, né? Porque há um só Deus, então há muitas pessoas que acham que todos os caminhos vai levar a Deus, e não é todos os caminhos, né? Não é. Então nós temos que orar por elas, que elas venham abrirem a mente. Nós temos que orar para os necessitados, para os oprimidos. Nós temos que orar para os enfermos. Minhas queridas e meus queridos, que Deus abençoe. Minhas queridas que
meus inscritos do meu canal, Deus abençoa muito vocês. Porque aqui eu estou, é para ganhar alma, é para orar, para que Deus alcance, para que Deus alcance a necessidade de vocês, daqueles que se afastaram da igreja. Eu conheço pastores pastor que afastou da igreja, deixou seu ministério, deixou ovelhas abandonadas, então caiu ele e ovelhas também caíram. Eu conheço, tenho essa experiência disso. Então, vamos orar para esses pastores, vamos orar para essas ovelhas, vamos orar para o mundo, vamos orar para os jovens, vamos deixar de olhar, vamos deixar de olhar de cima lá dentro da igreja, porque se nós olhar de cima, então, pode largar a mão, minha irmã, pode largar a mão, meu irmão. Você não vai conseguir chegar, não. Você não vai conseguir chegar em Jerusalém, não. Chegar naquele dia, no dia do grande juízo final, nós vamos ser reprovados se nós continuarmos desse jeito. Às vezes tem coisas que acontecem que a gente não sabe nem por que está acontecendo aquilo. Às vezes, eu não vou dizer, porque aqui diz, né? Como diz na igreja de Laodiceia. Eu não vou falar assim, que não acontece, por exemplo, se eu tiver um dia a graça de dirigir uma igreja, não sei, né? Só Deus é quem sabe, né? Eu não posso dizer que na minha igreja não tem isso, não tem aquilo, porque tem. Amados, na igreja tem ovelha, tem lobo, tem trigo e tem joio. Todas as igrejas, gente, não tem perfeição, não tem. Então, só resta nós examinar nós próprios e se consertar. Nós temos que se consertar, porque tem igreja aqui, tem pessoas que têm rancor, que guarda raiva, que está com o coração duro de raiva, que nem a paz do Senhor para sua irmã ou para o seu irmão não dá. Eu estou com raiva dessa pessoa, eu não gosto dessa pessoa. Minha amada, meu amado, pode largar a mão. Se você estiver desse jeito aí, esqueça. Ou você se conserta, ou você se conserta. Porque senão você não vai entrar no céu. E essa semana foi semana da igreja falar. Foi semana da igreja, não. Foi semana da igreja ouvir Deus falar sobre isso. Deus falou sobre isso na sexta-feira, não sei, porque não foi na igreja. No sábado falou, no domingo falou. Igreja, desperta, desperta. Cuidado, porque tem muita igreja, repito de novo, que está achando que Jesus não vai voltar. Se conserta, em nome do Senhor Jesus. Minhas amigas, meus amigos, você, paulista, mineiro, pernambucano, baiano, nordestino, carioca, capixaba, todas as raças, todas as cores. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a Deus para você agora. Você que está aí no mundo, quero pedir para você agora que você venha a aceitar a Jesus e saber que Ele veio, morreu por você, morreu por nós, e que Ele te ama, mas Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. E nós só deixamos o pecado, como eu acabei de dizer aqui agora, nós não somos perfeitos. Nós só se consertamos quando nós conhecemos a palavra de Deus. E mesmo assim tem muita gente que ainda não se consertou ainda. Está lá dentro da igreja, está ouvindo a palavra, todo dia a palavra está falando, todo dia está falando, mas parece que bate por aqui e solta por aqui. Então vamos despertar. Mas agora eu quero orar para todas as minhas irmãs,
todos os meus irmãos, para todos os jovens, crianças, para todos aqueles que estão internados, todos aqueles que estão com problema sério, antes que esse celular resolva apagar, mas se ele apagar, eu vou continuar de joelho, vou dobrar o joelho e vou continuar orando. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, Deus maravilhoso, Deus de poder e misericórdia, que neste momento a minha oração, Senhor, venha chegar até a Ti, Pai. Neste momento, Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor, primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor pelos livramentos do dia anterior, pelos livramentos que o Senhor deu para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos esposos. Senhor Deus, eu agradeço, Senhor. Eu agradeço, Senhor, meu Deus, porque nós chegamos até aqui com a misericórdia do Senhor. E neste momento, eu coloco sobre os seus cuidados, sobre a sua proteção. Peço que o Senhor venha alcançar, meu amado Deus. Jesus, alcança agora. Alcança, meu Deus, aqueles que ainda estão no trabalho, aqueles que foram para o trabalho, aqueles que vão sair para o trabalho daqui a pouco. Peço que o Senhor dê livramento, que o Senhor cuida, livra de todo mal, de todos os perigos, livra de acidente, livra de assalto, meu Pai. Ó Deus, livra, Senhor Deus, da fúria de Satanás. Livra, Senhor, de todo o mal, de todos os perigos. Vai repreendendo, meu Deus. Envia o seu anjo na frente desta pessoa que vai sair para o trabalho, daquela que está trabalhando, Senhor Deus. Oh, Pai querido e amado, daquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que vai daqui a pouco sair para estudar, aquele pai de família, meu Deus, que vai sair para o trabalho, aquela mãe de família, meu Deus, livra, Senhor, todas essas pessoas de assalto, de acidente, Pai. Livra, meu Deus, de todo mal. Repreenda, Senhor Deus, todo mal, Senhor, do caminho dessas pessoas, da vida dessas pessoas. Eu peço que o Senhor leve em segurança para o trabalho, Senhor Deus. Que o Senhor traga em segurança do trabalho para a sua casa. Que o Senhor proteja lá no trabalho, proteja na escola. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu coloco, Senhor, na presença do Senhor. Peço, meu Deus, que o Senhor alcança todos aqueles que estão nos hospitais, todos aqueles que estão internados, meu Deus, aqueles que passaram por uma cirurgia difícil, complicada, aqueles que estão, Senhor, entubados na UTI, aqueles que estão, Senhor, nos quartos, vai passando o Espírito Santo, Senhor Jesus, vai passando de quarto em quarto, Senhor, levando a cura, vai passando, Senhor, nas UTIs, curando, Senhor, todo tipo de enfermidade, tocando da cabeça até as plantas dos pés, repreendendo todo tipo de enfermidade, Senhor, do coração, dos nervos, dos ossos, dos rins, da mente, Senhor Deus, oh Pai querido, do útero, do ovário, Senhor, aquela pessoa que foi desenganada pela medicina, aquela pessoa, Senhor, que já não tem mais esperança, que talvez está ali, Senhor, talvez esteja esperando a morte, mas o Senhor ressuscitou Lázaro quando estava, Senhor Jesus, já há 4 dias no sepulcro. O Senhor ressuscitou, Senhor Deus, aquela menina, a filha de Jairo. Meu Deus, entra
com poder e autoridade nesta UTI, Senhor. Oh, Pai, em cada leito, Senhor Deus. Oh, Deus da cura, leva a cura, Senhor Deus. Oh, Deus, entra nos quartos, entra na maternidade, aonde, Senhor, aquela mãe que deu à luz, Pai, volte para o seu lar, levando o seu filho, a sua filha, Pai, que essa criança venha a ser uma bênção, que essa criança venha a dar muita alegria para seu pai e a sua mãe. Meu Deus, agora eu quero pedir por aqueles que estão angustiados, porque está desempregado, aqueles que estão angustiados, porque seu filho, a sua filha está na droga, Pai, aqueles que estão angustiados porque perdeu um filho, perdeu uma filha, oh Deus de amor e autoridade, entra com poder, meu Pai, oh Deus, eu peço que o Senhor restaura, meu Deus, aquele casamento que está destruído, que está falido, meu Deus, alcança essa pessoa, Pai, que já está achando que está no fundo do poço, mas o Senhor estenda a sua mão para ela, Jesus, levanta ela, Senhor, coloca ela de pé, dê força para ela, Senhor, para ela seguir em frente, vai, Senhor, desmoronando, Senhor, toda seta do inimigo contra, Senhor, esse lar, contra esta família, meu Deus, ó Deus de poder e autoridade, tem misericórdia, meu Deus, não permita, meu Pai querido e amado, que este homem venha cometer um feminicídio, meu Deus. Pai, proteja as mulheres, Senhor, que têm sofrido muito feminicídio, guarde essas mulheres, alertam elas, meu Pai querido e amado, para que elas possam ser alertadas do perigo, que elas, se elas estiver correndo perigo, que elas venham ser alertadas, que elas venham, Senhor, se desviar deste perigo, ó Deus de autoridade e amor. Eu peço pela minha família também, pelos meus filhos, pelos meus netos, minhas netas, pelos meus sobrinhos, pelo meu esposo, pela minha vida, pela vida, Senhor, dos meus sobrinhos, minhas sobrinhas, minhas primas, Senhor, meus primos, oh Deus, minhas irmãs, meus irmãos, que seja alcançado pelo Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Deus, por aquelas que têm o coração duro, Senhor, por aquelas também que guardam rancor no coração. Meu Deus, visita, Senhor, as minhas irmãs, Senhor Deus, toca no coração delas, Senhor Deus, nos corações duros, aquelas que estão com o coração endurecido, aquelas que estão, Senhor Deus, com mágoa, com angústia. Ó Deus, limpa, Senhor, toda mágoa, toda angústia, liberta, Senhor Deus. Senhor Deus, protege os motoboy, protege os motoristas de Uber, as enfermeiras, os médicos, Senhor Deus, motorista de caminhão, Senhor, motorista que viaja por este Brasil inteiro, que deixa sua família em casa, meu Deus, e passa, Senhor, até meses longe da sua família. Proteja, Senhor, livra de acidente, que eles possam chegar no seu destino, protegido pelo Senhor, em segurança, e que ele possa voltar para os seus lares de segurança, Senhor Deus. Deus de poder e autoridade. Proteja, Senhor Deus, os jovens. Ó Deus querido, ó meu Pai, entra com providência divina. Abra, Senhor, o coração dessa moça, desse rapaz, dessa adolescente, desse adolescente, meu Deus, para que venha ouvir os seus pais,
para que eles venham, Senhor, escutar a sua mãe, o seu pai, para, Senhor, que aqueles que estão na igreja não venham se desviar, mas que venha ter uma vida, Senhor Deus, uma vida na presença do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor guarda o meu lar, proteja também meu marido, indo para o trabalho, voltando. Me proteja, Senhor, nos livra de acidente. E assim eu peço ao Senhor, que guarda também os professores, as professoras, que hoje está muito difíceis, Senhor Deus. Oh, meu Deus querido, a humanidade, Senhor Deus, está sem amor no coração, Pai. Quebrenta esses corações, Senhor Deus, que a paz venha chegar no coração dessas pessoas. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo. Obrigado pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor venha proteger e guardar todos aqueles que eu tenho colocado nesta oração. Meu Deus, entra com providência, guarda a Elisângela naquele trajeto.